Esses 5 erros me chamaram muito a atenção. Eu tô mudando algumas coisas aqui na minha produção de conteúdo e eu comecei a estudar vlogs de viagem de algumas pessoas e, enfim, apareceram vários pra mim. E aí eu caí num vlog de uma menina que era a primeira viagem dela pra Europa. E ela tava compartilhando a preparação, a compra da passagem, a mala e depois compartilhou a viagem. E eu fiquei assistindo esse vlog dessa menina, uma menina super novinha. E que legal você ver a pessoa indo a primeira vez e descobrindo, e indo atrás das coisas e fazendo. E é muito gostoso de ver a pessoa descobrindo isso. Mas como eu tenho muitos anos de estrada, como eu já faço isso há muitos anos, eu identifiquei nesse processo todo dela de preparação, de emissão da passagem, de fazer a viagem, eu identifiquei 5 erros. Eu gostaria de carinhosamente, né, de contar para ela, se é que ela já não descobriu sozinha alguns deles, com o intuito assim de compartilhar aqui com vocês. Em momento algum eu julguei, em momento algum eu falei, nossa, ai que tonta. Não, é um processo de aprendizagem, né? E que legal que ela pode aprender, que legal que ela pode viajar, que legal que é descobrir tudo isso. Mas você que tá aqui vendo esse vídeo, você pode evitar esses 5 erros que vão te custar aí umas pestanas aí, que vão te custar caro, podem te custar caro, mas vão te custar cansaço e saúde. Você sabendo de tudo isso, você não precisa passar por esses aborrecimentos. E por motivos óbvios, eu não vou colocar o vlog dela aqui. Eu não vou expô-la dessa forma. Vocês só precisam saber o que não fazer, como evitar esses erros. E aqui vão os 5. Primeiro deles, conexão na África. O voo que ela pegou é um voo de São Paulo para Luanda, na Angola, e depois de Luanda para Portugal, para Lisboa. E esse é um voo comum da gente achar com milhas, da gente achar ele muito barato, é muito comum. E eu conheço várias pessoas que caíram nessa cilada Bino, de comprar esse voo com uma conexão longa na Angola, às vezes uma conexão de mais de 24 horas. Sim, gente, esse voo é mais barato por um motivo. Fazer uma conexão na África, ele requer paciência, requer um alto nível de tolerância. Não é nada contra a África, gente, eu acho que deve ter lugares lindos, eu conheci alguns lugares legais, mas para você ir para fazer uma conexão não é legal. Muito provavelmente essa conexão vai demorar, os aeroportos não são aeroportos preparados, longas conexões. Se você sair ali para passear pela África, pela cidade, talvez seja um trajeto difícil, nem tudo funciona muito bem. Se você vai visitar a África é uma coisa, se você vai fazer uma conexão, eu realmente não recomendo. Isso eu tô falando assim, se você quer uma viagem tranquila, uma viagem com menos estresse possível. Inclusive nos meus cursos, nos meus programas, na minha consultoria, eu deixo bem claro isso pro meu cliente. Olha, tem esse aqui que é mais barato, mas o ponto negativo é isso. O ponto positivo é o preço. Será que vale a pena você abrir mão do preço por todos esses pontos negativos? Eu chamo muito atenção para isso. Se a pessoa escolheu, tá bom, ela escolhe, depois ela aprende. Mas se a pessoa me ouvir, ela vai optar por ter uma economia menor, mas ter um voo muito melhor. Fica a dica. Já aproveito para falar aqui, se você quer voar de forma inteligente, de forma volumosa, ou de forma premium, não existe outro caminho melhor que não acumular milhas e fazer uso das suas milhas para viajar. Eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado todas as formas que eu posso te ajudar para tirar a sua viagem do papel o quanto antes, da forma mais inteligente possível. Erro número 2, mala baratinha. Dentro da preparação dela ali, ela foi mostrar a mala que ela vai usar para fazer essa viagem. E aí ela falou assim, eu comprei essa mala baratinha, nem foi muito caro, não precisa ter mala cara é bobagem. Eu também já tive essa visão, eu também já pensei, imagina, mala é tudo igual. Te digo que não é. Tudo bem, é um erro normal, é um erro comum. E quando você começa a viajar, você não sabe qual que vai ser
a sua frequência de viagem, você não sabe exatamente... Na verdade, você não tem nem consciência, não é que você não sabe. Você nem chegou lá ainda, você não tem essa consciência de quantas vezes você vai abrir a sua mala, de quantas vezes a sua mala vai cair, de quantas coisas você vai ter que botar lá dentro, da qualidade, da dureza da mala. Você não tem consciência disso e é super normal. Hoje, depois de várias viagens, né, uma centena de viagens, eu digo pra você que mala é uma das coisas mais importantes da viagem. A gente começa a perceber que várias coisinhas da viagem vão ou destruindo a viagem ou elas se tornam imperceptíveis para que a sua viagem fique boa. Vou te explicar isso aí melhor. A mala. Cenário no quesito mala. Se você tem uma mala que é uma mala ruim de carregar, é uma mala, ela pega muito, ela não desliza, se ela não é uma mala muito forte, se ela não é uma mala muito com um layout muito bom para você colocar as coisas, se tem um zíper que engancha, ela te atrapalha na viagem. Você vai ter que fazer mais força para empurrar, de repente você vai ficar com medo de botar algumas coisas dentro porque a mala é muito frágil, ou você vai ter medo da mala abrir. Você vai se preocupar, você vai gastar energia com preocupações com a mala. Quando é uma mala que não te dá trabalho, você nem lembra da mala, ela não atrapalha a sua viagem, sabe? Não necessariamente ela vai ajudar, mas sabe aquela frase, muito ajuda que não atrapalha? Dentro das coisas de viagem, ela é muito útil, porque realmente ela não vai te atrapalhar. E só quem não vai te atrapalhar é uma mala boa. Eu tive 2 episódios, uma na Grécia, onde eu fiz vários voos, né? Eu fui pra Grécia, eu fui pra Lisboa, mas eu passei ali em vários lugares da Grécia, e aí no primeiro trecho quebrou uma rodinha. No segundo trecho quebrou a segunda rodinha. No terceiro trecho quebrou a terceira rodinha. Eu voltei pro Brasil com uma rodinha na mala. Vocês têm noção que é carregar uma mala de 23 quilos com uma rodinha? Gente, foi um trampo, foi horrível, foi péssimo. E depois, uma outra vez na Croácia, eu fiz uma viagem pela Croácia, por Montenegro, pela Bósnia, e aconteceu da gente ter que subir muitas escadas. E aquela parte que você levanta para carregar a mala, quebrou. Então eu fiquei sem aquela parte. Gente, aquela mala foi um inferno para carregar a viagem toda. Todas malas baratas. Aliás, a da Croácia nem foi uma mala tão barata assim. Mas ruim, mala ainda pior ainda, cara, é ruim. Me atrapalhou muito, foi péssimo pra minha viagem. Mala é um investimento. Hoje, a mala que eu tenho é uma Kyoto da Bagaggio, ela já passou pelas provações mais duras e ela tá lá firme e forte. Não troca minha mala por nenhuma outra. Terceiro erro, não verificar se os seus cartões possuem sala VIP. Nesse vlog também, chega uma hora que ela filma, ela tá lá na África, ela começa a filmar alguns lugares assim, ela fala: nossa, mas temos pessoas lá dentro, nossa, parece que eles estão comendo alguma coisa e tal, estão sentados descansando. Será que eu consigo entrar lá também? E aí eu percebi que ela nem tinha se ligado desse negócio de sala VIP e que, né, cartão, eu não sei se o seu cartão dá a opção de você acessar a sala VIP. E de repente você também não sabe. Custa checar? Custa saber se dá ou não acesso? Custa. De repente você vai olhar e falar: não dá acesso. Tá bom, tudo bem, mas eu chequei. E se depois você fica sabendo que dava acesso e você passou o maior perrengue justamente porque você simplesmente não checou? Não checou. Às vezes, o seu cartão, ele te dá acesso, mas ele não dá acesso gratuito. Ou seja, você tem que pagar para entrar naquela sala VIP. A depender da quantidade de tempo que você vai ficar na sua conexão e de quanto você vai pagar nessa sala VIP, vale a pena. A gente tem salas VIP hoje a partir de $25. Isso aí dá mais ou menos uns R$100 e poucos. Gente, se você vai comer, se você vai descansar, se você vai relaxar, se de repente você pode até tomar um banho, vocês acham que não vale? Ah, eu acho que vale. Então cheque se o seu cartão dá acesso à sala VIP gratuito. Se não, checa se ele dá acesso à sala VIP paga. Se ele dá acesso à sala VIP paga, veja quanto custa e quais salas tem no aeroporto que você vai fazer conexão. Eu te asseguro que isso pode salvar o resto da sua viagem e fazer com que você chegue muito mais inteiro no seu destino. Vai por mim. Até aqui
a gente falou de erros na preparação da viagem. Agora, a gente vai falar dos erros na viagem. Eu tô condensando, gente, eu tô falando de 5 erros, mas depois, de repente, eu faço um vídeo número 2, né, uma segunda parte. Comenta aqui se vocês quiserem uma segunda parte desse vídeo. Eu tô fazendo isso para não ficar muito longo. Mas aí a gente tem então o erro número 4, colocar muitas coisas para fazer no mesmo dia. Eu sei que quando a gente tá viajando... eu quero aproveitar ao máximo, eu não vou dormir em euro, eu aguento, eu vou estar viajando, eu quero ver o máximo de coisa possível. Eu entendo isso, e eu já fui essa pessoa. Só que chega uma hora que você, primeiro dia você aguenta, segundo dia você aguenta, terceiro dia você aguenta. Depois, gente, começa a ficar muito pesado, começa a ficar muito cansativo. E aí você começa a querer tirar as coisas da sua viagem, porque você não tá aguentando levar adiante aquele roteiro que você montou. Não precisa fazer tudo. Você vai voltar nesse lugar se você quiser. Não saia só entrando e conhecendo as coisas. Capricha, fica lá dentro curtindo um tempo. Sorva aquilo, aproveita, regozije-se do que você está vivendo. Para isso a gente precisa de presença, para isso a gente precisa de tempo. Não dá para sair enlouquecido fazendo muitas coisas no mesmo dia. Coloque dentro da sua viagem, se você vai ficar mais de 10 dias, 15 dias, 20 dias, coloque assim uma manhã para descansar, uma tarde para descansar. Pode parecer que é uma perda de tempo de viagem em euro, mas eu tenho certeza que você vai me agradecer. Aquele dia livre, você pode descansar, você pode às vezes dormir até mais tarde. Ele vai fazer toda a diferença no seu roteiro. Não abarrota o seu dia de coisa para fazer, coloque menos coisa e faça tudo calmamente, com presença, curtindo cada momento. E finalmente o nosso erro número 5, que esse é um pecado. Eu já fiz esse erro algumas vezes e hoje eu faço de tudo para não cometer esse erro, que é o quê? Visitar lugares históricos sem guia. Quando a gente está começando a viajar, entendendo como é que funciona essa dinâmica, muitas vezes a gente quer economizar, vou deixar de fazer isso daqui para fazer isso aqui. O dinheiro a gente aloca, né, nas coisas ali que a gente quer fazer. Quando você percebe, e isso eu vou falar que aconteceu comigo, eu já fui em alguns lugares, eram ruínas, lugares históricos. Eu sempre gostei de história, então talvez tenha doído mais em mim do que em outras pessoas. Mas eu fui em alguns lugares históricos sem guia. Ah, não precisa de guia, não precisa. Depois eu vim embora, passou um tempo, apareceu alguma coisa desse lugar pra mim. Alguma coisa no YouTube, alguma coisa de informação histórica daquele lugar que eu visitei. E aí eu fui olhar e falei, puxa, aconteceu tudo isso de legal. Um guia facilmente teria me contado e eu não soube naquela hora, quando eu estava pisando lá, porque eu realmente não paguei um guia. E doeu. Doeu. Então hoje eu contrato guia para tudo. Se tiver aquele grupo de guia, beleza. Se não tiver, ou se na data não tem, ou se eu tiver a opção e for financeiramente viável, eu contrato um guia só pra mim, pra eu ir comigo. E quando o guia é só seu, você vai parando, vai perguntando, vai tirando suas dúvidas, vai trocando ideia. Eu também faço isso quando é em grupo, tá? Porque eu sou aquela que fica do lado do guia, ouvindo tudo que ela tem pra falar. Mas é outro rolê, gente. O nível de informação que você tem acesso, o nível de conhecimento que você agrega, o seu olhar para aquele lugar, para aquela história, para aquele povo, ele muda completamente. O guia vai te falar o porquê que o templo é ali, como que as pessoas viviam, como que era a casa das pessoas, quais eram os hábitos, qual era a cultura. Ele consegue entrar numa riqueza de detalhes que a gente não tem se você não contratar um guia. E pra mim, esse é um dos pontos altos de viagem. Então, não economize com isso. Não economize com isso, de verdade. Você já tá lá na Grécia, você tá lá no México, foi um lugar que eu amei, contratei guia. Até no Irã eu contratei guia. É outro panorama, gente, por favor, não cometam essa gafe, esse absurdo de não contratar guia. Então, olha, eu não tô julgando, eu espero que ela viaje muito e ela vai aprender essas coisas ao longo das viagens dela. Desejo que ela realize todos os sonhos dela e que você realize os seus, mas fica essa dica pra você não cometer esses errinhos que vão chatear aí
na sua viagem. De novo, eu reforço, se você quiser entender como que funciona o mundo das milhas para você viajar mais, melhor, levar mais gente com você e conseguir colocar todos os seus planos de viagem dentro do seu bolso, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado os links de como que eu posso te ajudar. Combinado? Espero que tenha te ajudado. Já curte esse vídeo, já me segue aqui e bora pro próximo vídeo.